Olá, autores e autoras. Sou Roberto Pedretti, integrante do Carreira Literária, e vim falar com vocês sobre um assunto no mínimo espinhoso para nós como leitores. Estamos falando de livros que nos fazem sentir mal. Por isso, a gente definiu os livros como sádicos e os leitores como masoquistas, mas no caso não são livros ruins, não me entendam mal. São livros ótimos, escritos soberbamente, mas que têm uma característica muito clara. Eles nos fazem sentir péssimos após a leitura e mostram toda a possibilidade de degradação, de desespero, desesperança, digamos assim, na humanidade que podem trazer. Eles têm uma carga pesada, mas como eu falei, são muitas vezes livros sublimes e que deveriam ser lidos por todos, mas quando estiverem num momento de vida bastante favorável. Estão fora dessa lista, obviamente, livros que tenham alguma filigrana de esperança para passar para os seus leitores. Aí estamos falando de livros nas quais coisas muito tristes e desesperadoras acontecem, mas os personagens conseguem ou dar a volta por cima, ou encarar todo o seu sofrimento como um aprendizado, ou conseguem transcender das suas expectativas a respeito da humanidade. O personagem meio que se encontra, e os personagens não se encontram nos livros que eu vou mencionar a seguir. O primeiro livro sobre o qual vamos falar é Coração e Alma, de Maïlide Kerangal, lançado aqui no Brasil no ano passado pela Rádio Londres, e um dos livros mais tristes que eu já tive a oportunidade de ler. Não tem nenhum problema em falar para vocês o seguinte: o enredo do livro é sobre um transplante de coração acontecendo desde que o doador falece, num acidente, até a passagem para uma receptora no final do livro. Isso não é um grande problema, porque o que realmente importa são todos os personagens que estão envolvidos com o processo da transferência deste coração de um doador falecido para a receptora no final. Todas as vidas paralelas, todas elas com muitas reclamações, muitos problemas, muito peso, e principalmente nos 3 capítulos dedicados a falar sobre o pesar, o luto dos pais do doador, que era um garoto de 20 anos, que morreu depois de ter surfado de madrugada numa praia francesa. É uma coisa muito triste e descrito tão bem e de uma forma tão profunda, com tantos detalhes, que é quase irresistível a tristeza que se sente depois de 3, quase 4 capítulos, elaborando e falando muito profundamente sobre a dor desses pais. Maïlide Kerangal ganhou muitos prêmios nacionais com esse livro. Ganhou pelo menos 7 prêmios nacionais franceses e quase ganhou o Goncourt também do mesmo ano. Mas ela mereceu tudo isso. O livro é extremamente triste, desesperançado. Mesmo depois que a receptora recebe esse coração novo, não temos muitas notícias sobre o quanto ela melhorou depois desse processo, mas temos que considerar. Foi incrível o trabalho e a habilidade que Maïlide Kerangal teve para nos passar toda a tristeza e o peso envolvido na parte inicial do luto relacionado ao doador. Recomendo a todos esse livro? Recomendo sim, porque ele de fato é um primor de linguagem. A forma como as descrições são feitas, como elas se sucedem, como é possível usar uma sinestesia de odores, sensações, sentimentos conflitantes ao longo de toda a narrativa é simplesmente incrível e eletrizante, mas que esteja preparado. Há muita tristeza no caminho. O livro virou filme também no final de 2016, e parece que o filme segue mais ou menos os mesmos parâmetros do livro. Também tem que ser visto em condições muito salubres de estado de espírito, esteja concentrado, esteja com a yoga em dia, esteja muito bem, porque você está diante de uma dura realidade. Ainda mais que todos os detalhes técnicos relacionados à parte médica são agregados à narrativa. Então ele ao mesmo tempo é triste e tem os elementos frios da dura realidade de como é um processo de transplante do ponto de vista legal e médico. Então estejam preparados, mas encarem o desafio, vale muito a pena. Vamos continuar na França para o segundo livro? Sermão sobre a Queda de Roma, de Jérôme Ferrari. Sermão sobre a Queda de Roma é um famoso sermão de Santo Agostinho, que ele enunciou no século V, justamente para falar desse evento crucial para o Ocidente, que é a invasão de Roma pelos bárbaros, de forma que parecia que toda a civilização ia perecer. Não chegou a perecer, o Sermão de Santo Agostinho é cheio de esperança com relação a isso, mas o livro de Jérôme Ferrari, que toma o sermão como base, é um livro bastante desesperançado. É um livro que eu considero decadentista, na verdade. Ele passa
de um princípio alegre e jovial, que é a gerência de um bar na Córcega, na ilha francesa da Córcega, assumido por dois grandes amigos de infância, vindos da universidade, que queriam deixar a vida acadêmica em nome de uma aventura, se tornarem empreendedores, pessoas mais conectadas com suas raízes, e que, no fim das contas, veem tudo dar errado e descambar para a violência e danação. Todos os acontecimentos já têm o cheiro de algo trágico acontecendo. Todo o destino já está se desenrolando e você já vê, através de pequenos detalhes no comportamento desses amigos e dos personagens que os rodeiam, naquele bar que eles estão assumindo, naquela região erma, um pouco selvagem, você já vê todos os elementos se concatenando e colocando no lugar para um final absolutamente violento e desesperançado. O mais interessante em termos de linguagem é a forma como Jérôme Ferrari faz um paralelo entre a decadência dos seus personagens, tanto do ponto de vista moral e intelectual, quanto do ponto de vista orgânico. Existe um paralelo entre a putrefação, a decomposição dos corpos e a decomposição das perspectivas que eles têm a respeito do futuro. É como se você estivesse vendo os personagens decaírem, tanto fisicamente quanto moralmente, ao longo do livro, e isso caminhando para o seu desfecho violento, como eu mencionei para vocês, não deixa uma menção de que você tem uma saída. A leitura do Jérôme Ferrari faz com que você sente que está diante de um destino determinado e que é simplesmente importante aceitá-lo, não ir contra ele. E isso por si só já é bastante angustiante. Me parece claro que o autor sabia o quanto o seu livro era desesperançado, o quanto ele lidava com circunstâncias inevitáveis de depressão para o seu leitor. Por isso mesmo, acho que é a razão que ele escolheu para ter o sermão sobre a queda de Roma de Santo Agostinho, que nós mencionamos, na íntegra, no final. O sermão, ele lança uma luz, dá alguma esperança de saída, tanto para a humanidade quanto para os personagens cujas vidas nós temos acabado de contemplar. Então, acho que, embora esteja fora da obra, Ferrari soube que seria demais acabar naquele tom e resolveu subir um pouquinho as suas expectativas. A Paixão segundo GH, de Clarice Lispector. Aqueles que admiram Clarice Lispector poderiam pensar, de repente você poderia ter pego Perto do Coração Selvagem, o primeiro romance, que também é extremamente psicológico, claustrofóbico, seguindo o estilo da Clarice Lispector, mas Paixão segundo GH tem um lugar especial entre os livros que nos dão uma sensação de que a desesperança é a melhor forma de encarar a nossa natureza. Um livro muito simples em termos de enredo. A Paixão segundo GH foca numa mulher que está arrumando sua casa. Está arrumando sua casa, rememorando sobre sua vida, chegando no limiar do que pode ser considerado naquele momento a meia-idade. Estamos falando de um livro de 1964, e que, ao encontrar uma famosa, hoje famosa, barata durante a arrumação de um dos espaços da casa, começa a dialogar e referir-se a essa barata que representa a crueza e a natureza mais suja e básica. É, na verdade, um diálogo entre a humanidade, com o seu anseio de se tornar mais espiritualizada e mais elevada, e a realidade da vida. Uma barata escondida no meio das caixas que você tem no fundo da sua casa. O romance nos dá uma sensação claustrofóbica, até porque a ambientação é toda dentro desse apartamento, toda dentro da vida dessa mulher e toda dentro das suas reflexões sobre o significado dela. Capítulo após capítulo nós convivemos com as suas maquinações internas, até que a barata aparece como uma interlocutora, e temos um final que eu não devo mencionar agora, mas que é um pouquinho nojento. Todo mundo que tem alguma referência do livro sabe que algumas pessoas param nesse momento e ficam meio petrificadas, mas tudo bem. O importante para você se sentir desesperançado está antes. O livro, uma vez mais, um primor, porque Clarice Lispector não tem um texto ruim em nenhum lugar da sua obra. Então, a questão que está aí é apenas o quanto você está disposto a investir da sua sanidade para conseguir encarar essa viagem que ela está propondo. Há textos de Clarice Lispector muito mais leves, e até o próprio Perto do Coração Selvagem, que foi mencionado para mim como uma possibilidade para essa lista, também tem seus momentos muito duros. Mas acho que não resta dúvida que Paixão segundo GH, dentro da obra de Clarice Lispector, seria aquele ponto especial na qual você tem que estar mais preparado para encarar a dureza da realidade. Homem Comum, de Philip Roth.
falar de Homem Comum especificamente pode ser subestimar o poder de Philip Roth de nos fazer ficar desesperançados a respeito da condição humana, porque toda a sua produção dos anos 00 poderia ser considerada Animal Agonizante, Nêmesis, Humilhação. Todos esses livros entrariam na nossa lista. O que acontece com o Homem Comum? O Homem Comum começa com a morte do seu protagonista e depois mostra todas as condições adversas que aconteceram ao longo da sua vida até o momento que essa morte teve lugar. Nenhum momento da vida deste personagem foi particularmente feliz, e em todas as possibilidades que ele teve de se tornar infeliz foram plenamente exercidas. Esse é o grande ponto. O livro é incrivelmente bem conduzido, o livro, assim como os demais mencionados, é feito com um cuidado de linguagem que vai te conduzindo e te fazendo ficar cada vez mais imerso naquela desesperança, mas toda a possibilidade que existe de algo dar errado efetivamente acontece. Essa é a mágica da coisa. Temos, por exemplo, o personagem chegando a um ponto em que vai ver um psicólogo. As sessões poderiam ter dado certo, mas deram errado. Ele começa um novo romance. Esse romance poderia ter sido um alívio para as suas desgraças, mas o romance também dá errado. Pessoas que são importantes para o personagem morrem precocemente. Tudo caminha para uma desagregação inevitável, que poderia ser combatida. A vida, propriamente, não é só feita de reveses, mas Philip Roth, nesses anos, particularmente, não falo da produção da década de 90 e da década de 80, que tem caráter político e que tem muito mais reflexões para ser abordadas do que a gente tem aqui no nosso tema de livros espezinhentos. A gente está falando de livros que são voltados para a decadência e para mostrar as coisas ruins que podem acontecer numa vida comum. Isso é que é complicado. Philip Roth não faz questão de equilibrar esses lados. E nesse ponto ele acaba sendo um hábil autor na arte de fazer-nos sentir mal. Não Me Abandone Jamais, de Kazuo Ishiguro. Houve um tempo que não se sabia que esse romance era o romance dos clones, que os personagens aos quais nós somos apresentados desde a infância, passando pela adolescência, pela descoberta da sexualidade, pela descoberta de amizades duradouras, são, na verdade, pessoas destinadas a serem mortas e servir de peças de reposição para outros cidadãos da sociedade. Não ficamos sabendo que a morte deles vai ser prematura, não ficamos sabendo que vai ser cruel, mas hoje em dia, como o romance já está definido como o romance dos clones, nós já sabemos desse final trágico, geralmente quando começamos a narrativa. Isso ficou ainda mais claro depois que Kazuo Ishiguro ganhou o Prêmio Nobel no ano passado e a sua obra ficou mais amplamente conhecida. É simplesmente terrível ser apresentados de forma tão contundente a personagens tão cativantes, tão bem desenvolvidos, durante todas as páginas do romance, personagens que vão descobrindo os detalhes a respeito dos segredos que envolvem a sua existência nesse internato, que não está bem definido. Enfim, você vai se interessando cada vez mais pelos investigadores, pensando que toda aquela investigação poderia levar a mudar o destino que estava traçado para eles, qualquer que fosse, até que descobrimos que é inevitável, que é trágico, e que tudo aquilo que fizemos de investimento emocional estava fadado a um fim muito cruel. O livro teve uma versão cinematográfica com Andrew Garfield e a Keira Knightley nos papéis principais, o roteiro do Alex Garland, e parece que é tão deprimente, tão difícil de sair sem chorar quanto o livro. É considerado um dos 15 filmes mais deprimentes feitos na Inglaterra pela The Telegraph, mas talvez o fato de hoje em dia todos sabermos que já é o livro dos clones do Kazuo Ishiguro, faça com que nós lidemos um pouco melhor com esse destino. Mas se você estiver chegando para lê-lo sem ter nenhuma ideia disso, e tiver fechado os ouvidos até chegar nesse ponto para não saber nada sobre a história que estamos falando, então você provavelmente vai sofrer muito mais e vai perceber todo o impacto dessa triste, triste história de ficção científica e trágica. Bem, estes foram os títulos que eu particularmente selecionei, que me vieram à mente e me afetaram mais nas minhas últimas leituras. E quero ressaltar para vocês, todos os livros abordados são grandes livros, tanto em termos de técnica, quanto em termos de temática, de relevância, de importância literária. A única coisa que é preciso ter em mente é encará-los, é encarar duras realidades, duras narrativas, é se preparar
para um momento em que você esteja afinado com esse tipo de narrativa, porque, estou avisando, eles não vão dar refresco para a sua sensibilidade, ok? Então, curtiu a nossa lista? Você também tem a sua própria lista dos livros desesperançados, tristes, agoniantes para compartilhar com a gente? Coloque aqui embaixo nos comentários, vamos dividir isso com os demais. E não deixe de seguir o canal, né? Seguir aqui, acionar o sininho e continuar acompanhando os nossos vídeos, sempre uma novidade sobre literatura a cada semana. Boas leituras para todo mundo e até a próxima!